E aí, pessoal, mais um encontro. E hoje a gente vai falar um pouco da finalização de todos esses encontros e principalmente com a cereja do bolo, que é o planejamento do ano que vem. Como que a gente planeja sem planejar? Então, é um jeito diferente que isso vai ficar pro final. E eu queria, como toda aula, começando falando um pouquinho sobre algumas frases, né? Que eu gosto de falar algumas frases com vocês. Então, a primeira é do Shakespeare. Fortes razões fazem fortes ações. E às vezes a gente se pega procrastinando. E será que isso realmente é importante? E dentro dessa importância, o que é que eu posso fazer para poder melhorar um pouco mais? Então é importante a gente refletir sobre o que é importante. E aí entra um pouco dentro da matriz de Eisenhower em relação ao que é importante e o que é urgente. Lembra? Se você não se lembrar, volta um pouco algumas aulas atrás que eu falei sobre isso. Para a gente fazer a gestão dessa parte do que é importante realmente e do que é urgente. E do que a gente vai acabar fazendo, se programando para fazer ou deixando para lá. Tá descartando essa possibilidade. Bom, existe uma outra frase, né, bíblica de Jó 8:7 que fala: seu começo parecerá modesto, mas o seu futuro será de grande prosperidade. E eu vou falar um pouco de prosperidade hoje também e entender um pouco mais sobre essa palavra, que é prosperidade. O que significa prosperidade para você? E eu vou dar algum outro significado, talvez, que vai contribuir para a mudança do seu mapa ou para o fortalecimento do seu mapa em relação à prosperidade. Prosperidade, muitas pessoas acham que é só dinheiro, mas não é só dinheiro, tá? E é interessante, né? O momento que você está hoje, talvez você perceba que você pode crescer muito, ou talvez não, mas com certeza você pode. Ainda mais se você está na universidade hoje, ou terminou de se formar, ou quase se formando, esse começo é modesto. Quantas coisas na nossa vida, de repente, a gente está vivendo e não percebe que aquilo era o nosso desejo do passado. Ou não, ou de repente você está vivendo uma coisa que você não esperava, mas talvez você esteja no processo ou tem que se organizar de novo para poder fazer um alinhamento de rota, para poder saber para onde que a gente tem que ir. Outra frase do Horácio. A adversidade tem o efeito de despertar talentos que em circunstâncias prósperas teriam continuado adormecidos. E é interessante, né? O quanto que a adversidade faz você realmente tirar a bunda da cadeira. O quanto que a adversidade é importante para poder causar algumas mudanças no seu corpo, na sua mente, no seu estado, em relação àquilo que você deseja para sua vida. Então, às vezes a adversidade ela vem como uma forma de te colocar para frente. E vai muito de acordo com a pessoa enxerga a vida, né? Porque às vezes a pessoa fala assim: "Nossa, mais uma vez", mas quando vem uma adversidade, quando você entende que aquilo vem para te ensinar alguma coisa, você vai perceber que vai aparecer outras vezes a mesma coisa, mas você vai saber lidar com aquilo. Agora, se aquilo vem aparecendo e vem te fazendo sofrer pelo mesmo motivo sempre, é melhor dar uma olhada que deve ter alguma coisa errada, né? Por que que sempre você sofre pela mesma coisa? Ou por que que sempre acontece a mesma coisa com você? O que isso vem para poder te ensinar? A outra, do Eric Butterworth. Prosperidade é um modo de viver e pensar, e não apenas dinheiro ou coisas. Pobreza é um modo de viver e pensar, e não apenas a falta de dinheiro ou coisas. É interessante esse pensamento, né? Porque a gente só pensa que prosperidade é dinheiro, ou eu ter carro, uma casa, uma roupa, uma viagem. Ainda mais nesse mundo hoje que é muito digital, as pessoas ficam viajando muito e postando coisas ou em relação a algumas conquistas, e isso acaba talvez fazendo mal para alguns de nós. Fala, nossa, por que, que eu não consigo, né? Então é importante a gente entender também o que é essa prosperidade. Então, será que seu pensamento. Lembra um pouco que eu conversei com você sobre o mindset fixo e o abundante, o de crescimento? Será que o mindset, de repente, não pode ter um pouco a ver com isso? Com essa prosperidade ou pobreza? Qual que é o desafio que você está tendo hoje? Qual que é o mindset ou a linha de pensamento ou raciocínio ou a mentalidade que você está tendo sobre isso que está acontecendo? Será que você entende que vai passar? Gente,
a universidade, ela é passageira. Tudo aquilo que ficar dela, sejam lá os traumas ou as coisas boas que aconteceram, ou como que você entendeu aquilo que aconteceu com você, vai depender da pessoa que está vivendo aquilo. Você sabe a diferença entre a tragédia e a comédia, por exemplo, dentro da literatura antiga? A tragédia, ela tem muito com aquilo que aconteceu de ruim, a pessoa não conseguiu aprender, aquilo é muito ruim para ela. E a comédia, ela tem relação não com o que é engraçado, mas também pode ser, mas ela tem relação de que forma que a pessoa aprendeu sobre aquilo que aconteceu com ela. Porque aí você vai começar a entender que as coisas acontecem. O que é bom ou ruim depende muito do ponto de vista da pessoa e não com a coisa que aconteceu, né? Eu lembro que tem uma história muito antiga que eu ouvi em um curso que eu fui fazer em relação às pessoas. Tudo bem que eu já falei para você também que pessoas extremamente pessimistas ou otimistas, elas têm os defeitos delas de qualquer forma. Mas era uma história bacana, assim, né? Que era uma criança, que eram dois irmãos gêmeos, que aí um era bem pessimista, né? E o outro era muito otimista em relação àquilo. E aí a família era incomodada que o que era sempre pessimista, ele não conseguia enxergar nada de bom em nada. E o otimista era sempre tudo de bom que ele enxergava em tudo, né? E aí uma vez era Natal, a gente tá chegando perto do Natal também, e aí foram pregar uma peça no otimista. E aí compraram uma bicicleta para os dois. Pro otimista pegaram um cocô de cavalo, um esterco lá e colocaram do lado da cama dele. E pro pessimista deram uma bicicleta, só para ver como que eles iam acordar e como que cada um ia reagir. O pessimista acordou primeiro, olhou para a bicicleta e falou: "Nossa, vocês querem me matar, né? Estão dando uma bicicleta. E se eu cair dessa bicicleta, eu vou me esborrachar no chão, eu vou ralar e não sei o quê." E o otimista, na hora que ele acordou com o irmão reclamando, falou assim: "Nossa, eu ganhei um cavalo? Cadê ele, né? Porque ele fez cocô aqui e deve ter saído para lá." Então cada um acaba tendo um modo de pensar em relação à vida e às coisas que acontecem com a gente. E falando um pouco de prosperidade e abundância. Esse termo prosperidade, então, como eu falei para vocês, deixa eu mudar meu rostinho aqui de lugar. Ele tem a ver com, com sucesso material, riqueza e dinheiro também. Mas não é sinônimo, tá? Prosperidade, ele vem desse latim prosperitas, que é o estado de bem-estar. Então, uma pessoa próspera é que ela tem bem-estar. E ter bem-estar, por exemplo, vamos falar em saúde, não é que a pessoa não tenha doença, porque às vezes a pessoa não tem uma doença, mas ela não tem um bem-estar. Ela simplesmente é uma vida morna, ela não se alegra, ela não sente nada com aquilo. Então, talvez uma pessoa que não tem prosperidade, mesmo ela tendo dinheiro, mesmo ela não tendo doença, ela não é uma pessoa próspera. Porque a prosperidade está muito de como a pessoa enxerga a vida. Ela não tem bem-estar, ela não sente bem-estar. Isso não é, alguma coisa que você percebe no outro. Porque às vezes você olhando para o outro fala assim: "Nossa, a pessoa é feliz da vida." Mas será? Quantas pessoas de repente são adoecidas mentalmente, mas a gente olhando de fora fala assim: "Nossa, ela deve ser muito bem." Ou o contrário, aquelas pessoas que são mais acanhadas, mais tímidas, mais quietas, de repente a pessoa fala: "Nossa, deve ser muito triste, né, a vida dela." E ela tem uma vida boa, dentro do que ela acha que é boa, né? Uma vida virtuosa, uma vida boa para ela, do que ela sente. Essa prosperidade, do latim prosperitas, então ele está relacionado com o estado de florescimento, saúde e felicidade em várias áreas da vida. Então, pode ser dinheiro, bem material? Pode, mas não é só isso. E a abundância, ela é presença em grande quantidade. É presença em grande quantidade do quê? Bens materiais, qualidades e sentimentos. A pessoa ela pode ter abundância de amor. Ela pode ter abundância de coisas sentimentais e afetos. Ela tem abundância de coragem, como também de sentimentos negativos, mas assim, talvez a abundância não seria uma palavra boa para poder falar sobre coisas negativas. Mas quando a pessoa é abundante, ela tem muito daquilo, né? Então é em grande quantidade. Então, no contexto pessoal e espiritual, é um estado de plenitude e satisfação em todas as áreas da vida, não apenas na financeira. Então, ela está bem com ela mesma. E uma vida próspera pode levar a um sentimento de abundância e vice-versa. Então, quando você tem abundância dessas coisas boas que eu estou falando para você, de repente a pessoa se sente próspera.
E quando ela se sente muito próspera, talvez ela se sinta abundante. Mas são coisas que podem se complementar ou não. E quando alguém se sente emocionalmente abundante e satisfeito, pode atrair mais oportunidades e, consequentemente, prosperidade material também. Aí, quando ela está com um bem-estar bom e ela começa a procurar novas oportunidades, e é interessante, né? Porque às vezes a pessoa vai procurar outra é, alternativa de trabalho, de estudo, porque ela não está bem. Então, não só o sentimento ruim, né, que ela vai procurar, mas quando ela percebe assim que ela pode melhorar, ou mesmo ela estando bem, mas ela sente assim, nossa, tá bom, mas assim, se melhorasse mais, seria melhor ainda, é quando ela começa a correr atrás e de repente, por sorte ou trabalho ou ir atrás, as coisas começam a acontecer mais na vida dessa pessoa. E como a prosperidade e a abundância podem ser influenciadas? Vou falar um monte de coisa um pouco mais filosófica, espiritualista ou prática, e elas se complementam, mas são formas de dizer a mesma coisa em linguagem diferente, vocês vão perceber. Tem uma tal da lei da atração, até tem um livro e um documentário, ele é muito legal para quem gosta dessas coisas, que chama O Segredo, tá? Depois você dá uma procurada no YouTube, provavelmente você vai encontrar. É muito legal. Eu procuro assistir esse documentário uma vez por ano, uma vez a cada 2 anos, porque assim, sempre ele traz uma informação e um insight novo para minha vida. Em relação a como que eu vibro, né? Como que eu atraio as coisas. E você vai entender que não é só da parte energética. Embora eu goste dessas coisas, mas eu não quero trazer isso para você aqui agora. Mas também tem esse lado. Então, a lei da atração é poder atrair abundância e prosperidade. Nossos pensamentos e emoções podem influenciar nossas experiências. E podemos usar a lei da atração para manifestar nossos desejos. Mas como? Então, como que eu vou fazer isso? Então, tem o que vem abaixo tem total relação com essa lei da atração. A gratidão, por exemplo, é importante na criação de uma mentalidade abundante. Eu sou grato por aquilo que eu tenho, mas não é porque eu sou grato que eu sou satisfeito. Às vezes tem uma abundância de saúde ou de pessoas que gostam de mim ou de inteligência em relação àquilo que eu domino, porque aquilo que eu não domino eu me sinto não tão capaz, mas outras coisas eu talvez me sinta mais capaz. E essa prática diária de gratidão pode ajudar as pessoas a se concentrar no que tem e a atrair mais coisas positivas para a vida dela. Então isso é importante entender também. Não é só a parte negativa. É, às vezes, eu entendo assim. A vida ela não é tranquila. Não são apenas flores ou coisas boas que acontecem, mas também existem as coisas boas. E às vezes a gente acaba alimentando aquilo que tem de pior, e aquilo que eu mais treino, mais alimento, é o que fica maior e mais forte. Então, é importante entender que a gente fica melhor naquilo que a gente repete mais. E o que você vem repetindo mais na sua vida? As reclamações ou os agradecimentos em relação às coisas e pessoas e saúde? Em momento nenhum eu estou falando em relação a Deus, por exemplo, mas a todo momento eu estou falando dele. Porque se quem acredita, e eu acredito, agradece, de certa forma, a vida acaba ficando um pouco mais leve nesse sentido. Então, mas assim, tudo bem quem não acredita, tá tudo certo. Mas o que é legal, né? Que você acredita que vale a pena agradecer? Quem são as pessoas que fazem parte da sua vida? Ou você acha que realmente a vida é só você e você é totalmente independente? Provavelmente não é você que produz sua energia. Provavelmente não foi você que construiu seu carro, sua casa. Ou até a comida que você está comendo agora não foi você que plantou ela. Então, a nossa vida ela é dependente, né? É um círculo. E quanto mais a gente vai fazendo parte desse círculo para se tornar ele mais virtuoso, melhor. Do que um ciclo vicioso. Esse ciclo vicioso, às vezes, ele acaba afundando mais a gente. E quando a gente acaba procurando participar mais de um círculo de amizades melhor, ou de um ciclo mais virtuoso, quando a gente começa a crescer mais, é melhor. Crenças limitantes. Então elas podem impedir as pessoas de alcançarem a abundância. Porque eu não mereço, eu não sou inteligente o suficiente, minha família nunca me apoiou, eu não tenho amigo, ou coisas que são limitantes.
E como identificar e superar essas crenças é importante, né? Então a gente já falou sobre crenças algumas vezes em relação à mentalidade. Será que realmente você não teve apoio ou você não teve o apoio que você esperava ter? E desafiar suas próprias crenças limitantes. Ela foi útil para você um dia, mas será que ela é útil ainda hoje? Será que até hoje você vai acreditar nela e vai usar essa crença? Outra parte é em relação à meta e planejamento. Então, a meta e planejamento é muito importante para a gente ter um norte, tá? E existem as metas SMART, entre outras, mas hoje no final eu vou abordar uma forma diferente para você ter um pouco mais desse planejamento, dessa meta. Então, dentro dessa meta e planejamento, é importante deixar elas mais claras. A SMART acaba sendo a mais fácil, mais conhecida para poder trabalhar. Quem não lembrar, pega das aulas passadas, dá um Google depois, metas SMART, vai ficar bem fácil. Então, elas devem ser claras e específicas relacionadas à abundância e prosperidade que você deseja na sua vida. Você quer um bom emprego, uma boa família, um bom carro, uma boa casa, uma boa saúde, bons lugares para visitar, uma boa comida, ter mais tranquilidade, mais paz. Então, é um pouco de prosperidade e abundância isso. E criar estratégia para um plano de ação eficaz e acompanhar o progresso em direção às metas estabelecidas. Então, é importante a gente monitorar. Será que eu estou chegando onde eu quero? Será que eu estou me afastando de onde eu quero? O que está acontecendo com a minha vida? E também tem relação com o autocuidado. O autocuidado, ele é muito importante. Porque se você não se cuida, por que você quer colocar a responsabilidade nas costas de outra pessoa? O autocuidado é muito importante. Vai para além de escovar os dentes e pentear os cabelos e tomar banho todos os dias. Mas tem muita relação, como por exemplo a nossa própria higiene mental, não só a higiene física. Então existe uma grande importância desse autocuidado na busca pela abundância e cuidar de si mesmo, tanto física como emocionalmente, pode criar uma base sólida para poder atrair cada vez mais abundância em nossas áreas da vida. Naquela que talvez seja abundante, permanecer ou ficar cada vez mais rico e mais próspero naquilo que já é bom na sua vida, ou procurar aqueles pontos de melhoria para você ficar cada vez melhor naquilo que você sente que dá para melhorar. E se você acordasse amanhã sentindo-se completamente próspero e abundante? O que estaria diferente na sua vida? Como você se sentiria? O que você estaria fazendo? E quais seriam os sinais tangíveis e intangíveis dessa prosperidade e abundância? Escreve aí. Tipo, você está de repente precisando de mais saúde, mais dinheiro, mais felicidade, mais atenção, mais carinho, mais amor. Mas vamos supor que amanhã você acorda e você tem tudo isso. Como que é a tua vida? Será que realmente uma pessoa que está com tudo pleno na vida é uma pessoa que está deitada e quieta? Ou será que ela está participando mais? Porque para você ter mais saúde, talvez você está fazendo mais esporte. E talvez você vai acordar e fazer um esporte. Ou talvez você vai perceber que tem pessoas que gostam de você e que você reciprocamente gosta da pessoa. E você vai dar uma ligada para a pessoa, mandar uma mensagem, mandar um WhatsApp ou alguma coisa. Flores, presentes. Porque você também não tem problema com dinheiro. Como que é a tua vida? Ou simplesmente vai ligar o ego e falar, vou viajar para o mundo e não vou dar mais bola para ninguém? Será que isso é sinal de abundância em todas as áreas da vida? Ou é uma abundância apenas em viagens e isolamento? Então tem que pensar em relação a como que seria realmente uma vida abundante? Quem que é uma pessoa na tua vida que você percebe assim que ela tem certa abundância em alguma área? E se você tivesse aquela abundância, como seria? É uma forma de modelar, né? Eu me inspirar na vida de outra pessoa de alguma forma, de algo que eu desejo para a minha vida. Não é um tipo de inveja, não. É saber assim que de repente existem coisas melhores que eu não tenho, que eu poderia ter, e eu tenho que correr atrás para poder conquistar. Não é que a pessoa tem um ótimo relacionamento que eu quero o relacionamento dela, mas é entender que ela age de alguma forma para deixar o relacionamento dela bom com outra pessoa e que se eu começar a agir dessa forma a partir de hoje, de repente meu relacionamento vai começar a melhorar. Tanto com meu patrão, com minha esposa, marido, namorado, namorada, com meus familiares ou com quem for. Então, escreve aí, se quiser dar uma pausa aqui nesse vídeo agora. E se você acordasse, acordei pleno, próspero e virtuoso, com saúde, dinheiro, como que é a tua vida? Como que é a sua vida? O que você faria?
Escreve aí depois. Bom, aí entra um pouco da lei do dar e receber, entre outras cositas mais. Na lei do dar e receber, existe essa reciprocidade universal. O que damos ao mundo de alguma forma retorna para nós. E aí é interessante pensar, né? Porque de repente a vida não tá tão boa para você, mas será que você está oferecendo o que para o mundo ou para a vida para de repente ela realmente ser melhor para você? O que é que você está oferecendo em vez de só esperar? Então, e também outro detalhe que isso não pode ser imediato, por exemplo, ajudei alguém hoje e espero uma ajuda hoje ainda. Esse ciclo universal, ele opera num ciclo de reciprocidade e talvez venha de uma outra forma, tá? Talvez ele venha de uma outra forma. E talvez não venha tão rápido como você gostaria. Talvez venha em forma de terceiro, talvez venha em torno de um favor para uma outra pessoa próxima a você e que esse favor para outra pessoa pode te ajudar também. E isso não tem nada a ver em começar a pensar em fazer coisas para o outro pensando em receber alguma coisa boa, mas é saber que a possibilidade que o mundo nos dá, o universo, em devolver pra gente aquilo que a gente faz de bom, também é interessante. E às vezes você fala assim, nossa, eu ajudei tanto uma pessoa, mas ela nunca me ajudou. Então, o universo fez isso por algum motivo, né? Aconteceu alguma coisa. Mas o que será que de repente você ganhou de outra forma por outra pessoa que não tem nada a ver com ela, que é como se fosse uma retribuição? E talvez se você conquistasse aquilo que você desejava com aquela pessoa, não seria tão bom como está sendo dessa outra forma. Dá sem esperar o retorno, que é o que eu falei agora. Então, você vai dar alguma coisa, seja lá dinheiro, seja lá ajuda, seja lá seu tempo, seja lá seu ouvido para poder escutar alguém, sem esperar nada em troca. Você simplesmente faz com porque você entende que isso é interessante e que se de repente acontecesse alguma coisa boa com você também você gostaria, tá? E a lei do karma. Ah, tá, do dar e receber ainda e sem esperar retorno. Então, isso também é visto como um ato de altruísmo genuíno, né? Onde a ação de dar e receber é uma recompensa por si mesmo. Então tem gente que adora ajudar as pessoas. E quando ela ajuda as pessoas, a retribuição é ver o sorriso na cara da outra pessoa. Ela fica muito satisfeita com isso. Então, o que te faz bem também nesse sentido? Tem a lei do karma também. Em tradições como o hinduísmo e o budismo, a ideia do karma sugere que nossas ações, boas ou más, retornarão para nós de alguma forma. Seja nessa vida ou em vida futura para quem acredita. Mas eu tenho um exemplo mais prático e fácil, que é da bola de borracha maciça. Sabe aquelas bolinhas de borracha que você solta no chão e ela pinga alto pra caramba? E eu entendo que as coisas que a gente faz na vida, ela é igual uma bola de borracha. E a vida é uma parede e aquilo que a gente faz é essa bolinha de borracha. E quanto mais forte eu jogo essa bolinha na contra parede, mais forte e violentamente ela volta para mim. Então, enquanto mais você brinca ou faz de uma forma que você vai dar e receber, você vai dar e receber da mesma proporção, não com as mesmas coisas. E conforme você age com mais violência, coisas mais violentas ou menos abundantes ou prósperas podem acontecer na sua vida nesse sentido. Então esse princípio da abundância, ele pode ser visto como um ato de fé na abundância do universo. E ao compartilhar generosamente, reconhecemos que há o suficiente para todos e que não precisamos operar a partir de uma mentalidade de escassez. Então, por exemplo, assim, é porque às vezes a pessoa só pensa que é dinheiro, né? Mas dinheiro é uma coisa um pouco mais finita, como, por exemplo, o amor, a tranquilidade, a paz, o respeito. E quanto mais eu ofereço isso, mais eu tenho. E mais eu tenho dentro de mim, porque eu pratico mais. É como se fosse uma academia, que às vezes vai desgastar o seu corpo ou sua mente, mas quanto mais você treina, melhor você vai ficando. E não é porque você está treinando bastante na academia que você está tirando a força de alguém ou o músculo de alguém. Você está criando o seu próprio ou se destreinando por conta própria. Então, essa lei do dar e receber, ela tem muito em relação a isso, né? O que você constrói para você e você não tira do outro. E mesmo assim, de repente, você começa a oferecer coisas para outra pessoa também. É a política do ganha-ganha, né? E o benefício psicológico social.
E tem estudo que mostra, tem estudo científico mesmo que mostra que pode ter resultados psicológicos significativos para quem doa. Então, quem doa se sente muito grato por, eu tenho capacidade para poder doar para alguém. Isso é interessante, tá? E pode aumentar o sentimento de felicidade, reduzir estresse e até mesmo ter benefícios para a saúde. E além disso, atos de generosidade podem fortalecer laços sociais e promover a coesão da comunidade. É a mesma coisa. Talvez você lembra de alguém que te ajudou num momento que você pensava que você não ia ter ajuda de ninguém. E talvez você lembre o quanto que você é grato para essa pessoa ter te ajudado naquele momento lá. Foi muito importante para você. Então, eu não sei nem se você agradeceu ela de fato, né? Então tá aí uma oportunidade para poder lembrar a pessoa. Falou, então, um dia você me ajudou tanto e eu sou muito grato por você por isso. Foi uma atitude muito boa, tá? E receber com gratidão. Outra coisa também importante, da mesma forma que dar é legal, mas receber, saber receber também é interessante. E a gente tem uma forma de não saber receber as coisas. É aquele dia assim, sabe que alguém te fala assim, nossa, tá linda hoje. E aí você faz o quê? Ah, você também. E às vezes a pessoa nem tá bonita. Aí você não sabe receber, fala assim, nossa, obrigado. O que você achou bonito em mim hoje? Ah, o cabelo, os olhos, sei lá, alguma coisa. A sua expressão facial, né? Seu sorriso. Ah, obrigado. E a outra pessoa talvez fala até para querer receber alguma coisa em troca. Mas às vezes não tem o que retribuir nesse sentido. Então, às vezes, o que a gente tem é que pegar. É o reconhecimento da outra pessoa por nós. Se te fizer sentido, fizer algum ato para ela, mas assim, não na tentativa de retribuir, mas simplesmente por merecimento, porque te tocou no coração de fazer alguma coisa, é interessante, tá? Então tem que tomar cuidado. Então, assim como dar é importante, receber também é uma arte. Aceitar ajuda, bondade ou presente com gratidão permite que o ciclo de dar e receber continue. Então é mais legal você pegar um presente e falar assim, nossa, que legal, obrigado que você lembrou de mim, ou alguma coisa, do que, nossa, depois te dou alguma coisinha também, viu? Perde um pouco essa sensação assim, nossa, eu mereci, ou a pessoa me deu porque ela percebeu que eu mereci. É uma coisa mais interna do que simplesmente, dou alguma coisa, deixa eu dar outra coisa para ela de volta. A hora que você faz isso, dá a impressão às vezes que você não queria receber o presente. Você, em vez de devolver o presente, você tá meio que, deixa eu dar outra coisa em troca aqui, né? Então tem que tomar cuidado. Ser grato de fato. Putz, obrigado por lembrar de mim. Tô muito feliz por isso. E tem gente que tem dificuldade. E por isso que a outra pessoa pega e acaba dando outro presente, porque ela tem dificuldade de receber. Aceitar ajuda, bondade ou um presente com gratidão permite que o ciclo de dar e receber continue. Falo de presente e tal, mas pode ser uma ajuda, alguma bondade, alguma coisa. Elogio. E rejeitar um presente ou não aceitar pode interromper esse ciclo. Ou aceitar ele de mau grado. A pessoa aceita, nossa, não queria isso, queria outra coisa, ou nem queria isso de você, sabe? Às vezes a pessoa está oferecendo aquilo que ela tem de melhor, ou aquilo que ela entendeu. E não é por mal. Não é por mal. É isso que é importante você entender. A intenção dela era nobre, mas talvez o que aconteceu não foi tão bacana porque às vezes ela te deu, sei lá, vou supor aqui, né? Você ganha um perfume de alguém. Perfume é legal. Não, só que o perfume é do meu ex. Ou da minha ex. E aí, meu, ela deve saber, ou ele deve saber que é o da ex, e aí lembra. E eu briguei, fiquei mal com isso, me deu só pra me provocar. Meu, será? Porque talvez a pessoa fez na maior inocência do universo. Teve uma vez que o meu ex-sogro, ele foi comer na casa da minha ex-sogra. E eles contando assim, né? Que ele tem alergia a bacalhau. E ele foi pra casa da sogra dele, que é a mãe da ex-esposa também, que eles não estão mais juntos. E aí, ele tem alergia de bacalhau. A esposa dele esqueceu de avisar a sogra. E eles estavam começando de namoro. E aí a sogra foi receber ele. E ela foi fazer o prato que ela sabe fazer melhor, que adivinha qual que é? Bacalhau. E ele tem alergia a bacalhau. A hora que ele chegou lá, aí ficou aquela saia justa, aquela situação constrangedora. A esposa dele olhou meio que assim, tipo, putz, esqueci de avisar minha mãe que você tem alergia. Aí ele olhou e falou, nossa, que delícia, colocou no prato, comeu. Eu falei, você comeu? Ele falou assim, eu tinha antialérgico, eu comi um pouco, não repeti, né? E já tomei o antialérgico, sabia que não ia fazer mal, assim, a quantidade que eu comi.
E beleza, mas eu entendi que a intenção dela era nobre, assim, ela queria agradar, mas quase me matou. Aí eu brinco com ela até hoje, né? Serve de piada, porque ele brincava com ela assim, tipo, ah, você queria me matar desde o primeiro encontro, né? Não sei o quê. E não era, ela fez aquilo que tocou no coração dela. Falou, nossa, vai vir alguém que é muito importante para minha filha, eu vou fazer aquilo que eu sei de melhor. E foi justamente aquilo que era pior para ele. Então é importante entender que às vezes a pessoa faz aquilo para você, não com a intenção de te magoar. E às vezes ela acaba magoando sem querer. Esse equilíbrio entre dar e receber. Então, enquanto dar generosamente é valorizado, também é importante garantir que não estamos nos esgotando ou dando além dos nossos meios. Então é importante entender que você vai doar para alguém alguma coisa, mas não ao ponto de se esgotar com isso, tá? Você não vai tirar do teu bolso para dar dinheiro para o outro, se você não tem dinheiro também, tá? Mesma coisa, se você não tem amor para dar para você, você acha que vai dar para outro que jeito? Vira um relacionamento meio tóxico, porque assim, o que você quer da outra pessoa ou o que você quer oferecer algo que você não tem e ela também não tem para te oferecer e fica uma sensação de falta de algo ou de cobrança de algo que você também não tem nem a outra pessoa tem, então é complexo isso. Então a primeira coisa talvez seja você ter aquilo que você gostaria de entregar para alguém e também saber receber, porque às vezes está te faltando aquilo. Deve haver um equilíbrio saudável entre o dar e o receber para garantir o bem-estar e evitar o esgotamento, tá? Porque senão a única coisa que você faz é ficar esgotado em relação a tudo aquilo que você oferece. Ou a outra pessoa não sabe valorizar, ou como você não tem muito isso que você está querendo oferecer, você acaba ficando muito mal, tá? E a aplicação prática. O conceito de dar e receber pode ser aplicado em muitas áreas da vida, desde relações interpessoais até negócios, como eu falei para vocês aqui também. E a ideia de dar, oferecer ajuda, conselho, recurso, sem esperar algo em troca imediatamente, pode levar a relação profissional mais forte e genuína. E fortalecem o networking. O networking é a rede de amigos do trabalho ou não que você faz durante a sua vida. A hora que você for estudar na escolinha, que tem os amiguinhos lá, meu, eles fazem parte da sua vida. Você não sabe o quando que suas vidas vão se cruzar novamente. E como você já deve ter vivido um pouco mais de 10 anos de vida, você deve ter percebido assim que as pessoas vira e mexe, elas voltam a cruzar a nossa vida. E dependendo como foi o teu relacionamento com essa pessoa no passado, as coisas podem ser boas ou ruins, tá? Então, esse conceito de dar e receber reflete a ideia que estamos todos conectados e que a generosidade e a gratidão podem enriquecer nossas vidas e as vidas daqueles ao nosso redor. Ele nos desafia a pensar sobre como nos relacionamos com os outros e com o mundo à nossa volta, tá? Então, essa política do dar e receber, ela é praticável, ou seja, você tem que atuar, tem que fazer as coisas acontecerem. Até o Zac aqui tá querendo dar e receber. Bem, Zac. E aí, quem você está sendo nessa parte do dar e receber? Aqui é um tipo de analogia em relação a quem dá e recebe, quem só dá e não recebe, quem só recebe mas não dá e quem nem dá e nem recebe. Então, pessoas são estéreis, são as que acham que são suficientes. Elas não doam para ninguém e não recebem de ninguém. É aquela pessoa assim que ela é na dela, ela não sabe interagir, não sabe receber e não sabe dar nada, tá? Os egoístas, eles só recebem, não doam. É aquela pessoa assim, sempre que vive pedindo alguma coisa, ela nunca pode dar nada, ela não tem tempo para os outros, ela não tem ouvido para os outros, ela não tem dinheiro, ela não tem paciência, ela não tem nada. Mas elas gostam de receber. Que elas acham que o mundo deve para elas. A minha família, minha mãe, meu pai, os meus amigos. Porque às vezes a pessoa se coloca na posição de coitado porque eu preciso receber. E ela é egoísta. E às vezes a posição que ela se põe parece ser uma pessoa é, elevada, assim, mas na verdade ela não é. Os soberbas só dou, eles não recebem. É aquela pessoa cheia de si, não, eu te ajudo, eu faço, eu aconteço. E quando você vai retribuir algum favor para ela, para essa pessoa, ela não sabe receber. E se ela receber, você pode ter certeza que ela vai te dar outra coisa melhor e maior em troco, porque ela não quer receber, ela não quer simplesmente falar assim, nossa, obrigado, foi importante, ou entender que aquilo
era era o melhor que você podia oferecer para aquela pessoa. E nisso também é importante entender que cada um só dá aquilo que tem. E às vezes você pode pensar assim, nossa, porque fulano não dá amor, não sei o que lá. Porque talvez não tenha para dar, gente. Às vezes a pessoa não tem para oferecer. Ela sempre é muito brava, ela não tem paciência, porque talvez ela não tenha paciência para oferecer, sabe? É como se fosse recurso financeiro, dinheiro, mas a pessoa não tem para oferecer, você quer que ela te ofereça o quê? Então às vezes você fica muito na expectativa, o que frustra é a expectativa que você tem das coisas acontecerem, mas elas não vão acontecer, porque a pessoa não tem para te oferecer isso. Então as soberbas elas só doam, elas não recebem, ou elas acham que não merece, ou não precisam, né? E as prósperas são as gratas, elas doam e recebem. É interessante, né? Porque às vezes parece que a pessoa próspera, ela só vai dar para os outros e não vai receber nada. Mas a próspera é aquela que sabe doar e receber também. E aí tem a frase do George Marshall. Os pequenos atos que se executam são melhores que todos aqueles grandes que apenas se planejam. Planejamento é legal, tá? Como eu falei para vocês. Mas viver no mundo do planejamento sem executar também, gente, não vira nada. Você vai ter um portfólio, um papel, um mapa do tesouro inútil, porque você não vai seguir o caminho que você planejou. O Mário Quintana tem uma frase que fala: sonhar é acordar-se para dentro. E o Tom Fitzgerald: se podemos sonhar, também podemos tornar nossos sonhos realidade. Como tudo na vida, começa de um sonho, de uma ideia. Esse celular que você está na mão, um dia, ele não existia, né? E começaram a imaginar como que era a comunicação. Eu sou da época que celular não existia. Aí surgiu o celular com o teclado. E de repente veio um maluco da Apple e veio com um celular que não tinha teclado. E não sei se você se lembra ou se você sabe disso. Quando inventaram o iPhone, o, quem estava na frente na época era a Nokia e a BlackBerry. Eles falaram assim, não é possível que isso vai dar certo, porque um telefone sem teclado não tem nada para dar certo. E aí o que aconteceu? A BlackBerry faliu e a Nokia também faliu. Então, às vezes, o sonho faz parte de colocar em prática para tornar aquilo em realidade, né? O sonho por si só não é tanto assim. É gostoso sonhar, mas quando você começa a colocar em prática as coisas para que aquele sonho se realize, tudo fica melhor. E vamos lá agora, que agora é a atividade final. Pega uma folha e aí a gente vai... Deixa eu até alterar o negócio do slide aqui para ficar melhor para vocês entenderem a atividade que a gente vai fazer. Então vamos lá. Aqui estava julho e aí eu coloquei dezembro para ficar mais fácil de você entender a atividade. Essa atividade agora é o seguinte. Lembra que eu falei para vocês que vocês iam fazer um planejamento anual de uma forma diferente? Em vez de você estabelecer metas de acordo com o SMART, a matriz de Eisenhower, fazer outras coisas, você vai construir de uma forma diferente. Eu vou primeiro orientar aqui, depois eu vou meio que conduzir vocês para um estado meditativo. E depois desse estado meditativo, vocês vão fazer a atividade, tá? Então é o seguinte, essa aqui é uma carta de você do futuro para você de hoje. Então, aqui embaixo, olha aqui, ó. Você está no dia 30 ou 31 de dezembro de 2025. Então, atualmente nós estamos em 2024. Nós estamos em novembro, terminando novembro de 2024, entrando em dezembro. Então, eu quero que você se imagine no final do ano que vem. Você está em dezembro de 2025. Passou um ano. Tá? Passou um ano. Passou um ano e pouquinho, né? E aí eu quero que você escreva uma carta para você. Então você está lá em 2025 e você vai escrever uma carta para você como se fosse você do passado, mas é uma carta, você em 2025, colocando no papel, meio que agradecendo o ano. A gente está falando do dar e receber, de ser grato, né? Então você vai escrever tudo isso no papel. Então você vai se imaginar lá em dezembro de 2025, terminando o ano, passou o Natal já talvez ou não, depende de como que você quer fazer.
mas vamos supor que passou o Natal, e aí você vai fazer uma carta de agradecimento do ano. Ou uma carta para contar a tua história para alguém, como foi. Como se você estivesse escrevendo essa carta para mandar para alguém, explicando como foi o teu 2025, tá? Ou daqui para frente, né? Dezembro, agora para frente. Vocês vão entender. E você vai começar assim, né? Nossa, mas esse ano foi maravilhoso. E aí começar a explicar na carta para o seu eu do passado, o seu eu de hoje, o que você quer agradecer. Então, você vai colocar lá na carta, né? O que você gostaria de agradecer ao seu eu do passado. Então, é como se você estivesse escrevendo aquela carta lá no futuro, para você do passado, que é o você hoje do presente, agradecendo tudo que você fez para chegar até lá, entendeu? Então, você tem um ano pela frente ainda, mas o que você fez durante esse um ano que foi bom? O que você fez durante esse um ano que não foi tão bom? O que você fez que não deu certo, mas você entendeu já o que deu errado para poder melhorar? Então você vai chegar lá e falar assim, nossa, mas que ano maravilhoso. É como se você olhasse para trás hoje desse ano e querer agradecer as coisas boas que aconteceram esse ano. Talvez você deve estar num momento assim de estresse em relação à prova, alguma coisa. A cabeça fique um pouco turva, um pouco anevoada, né? De repente não ter sido um bom ano, mas assim, na hora que você se acalmar e começar a perceber as coisas boas, algo de bom que aconteceu, alguma notícia que você recebeu, alguma boa conversa, uma boa viagem, algo de bom que você tenha feito ou acontecido com você. Então agradecendo, né? O que você gostaria de agradecer ao seu eu do passado? O que o seu eu do passado, que é você hoje, a partir de hoje, que você vai fazer? Você começou a ir na academia, nossa, você voltou para academia, começou a se alimentar melhor. Hoje o meu corpo está melhor, tem mais disposição. Ou não, né? Não sei como que vai estar teu ano, como que você gostaria que fosse. O que você fez durante o ano que foi importante para o seu final do ano? Conte para si mesmo como foi seu ano. Quais foram as maiores conquistas? Você conseguiu passar naquela disciplina que você estava sofrendo para passar? Você tirou aquele 10 que você precisava, a nota que você precisava? Conseguiu fazer as pazes com alguém? Então, o que aconteceu? Se você quiser colocar de mês a mês, né? Nossa, então, como o dezembro vai começar, você pode colocar, né? Então, ó, o Natal foi bom ou foi ruim? O Natal que vai acontecendo, entendeu? Esse Natal de 2024, você passou com quem? O que aconteceu nesse Natal? O que foi tão bom assim esse Natal? A virada do ano, aonde você estava, com quem você estava, o que você fez, as férias de janeiro, para onde você foi. Aí você vai contar em fevereiro, sabendo quando vai começar as aulas, né? Como foi o retorno às aulas, se é carnaval, se você gosta de carnaval ou não, essas datas comemorativas ou feriados. Então entender um pouco. Esses conflitos ou desafios que você teve. O ano não é só bom. Então coloca as coisas que talvez não tenha acontecido. Talvez você sabe que você tem algum parente que está bem mal hoje, assim, não está muito bem de saúde e a chance dessa pessoa chegar em 2026 é muito remota. Você sabe disso. E de repente é um momento de você entender que é um momento de dor, de luto. Então, como que foi enfrentar isso? Como que foi enfrentar de repente um TCC, as provas, os seus amigos, o namoro, começou ou não começou, o que você fez para ele acontecer, ou para ele continuar, ou para ele melhorar, entendeu? O seu trabalho, como está a sua relação com as pessoas? As pessoas não vão te tratar bem do nada. Você tem que entender que o dar e receber, ele é vivo para tudo. Então, o que você começou a fazer de melhor que as pessoas começaram a perceber e começaram a te retornar isso? O que isso foi bom para você? Como que você está se comportando na sua vida? O que você está tendo de feedback positivo ou não que você está aproveitando para poder melhorar? Vamos ver. Como você se sente? Como se sentiu durante o ano? Como está seu corpo? Houve alguma mudança durante o ano? Você engordou mais, emagreceu mais? Você ficou mais forte, mais fraco? O corpo está mais bonito, está mais feio? Como que tá? O que você andou fazendo? Como que tá suas finanças? Modificou um pouco durante o ano? Tá mais rico? Tá mais pobre? Tá estável? Tá conquistando suas coisas? Você gastou um monte de dinheiro sabendo que você ia gastar porque é um investimento que você fez para alguma coisa importante para você? Como que tá? Põe no papel. Como estão suas amizades e parceiros? Os amigos que você tinha continuam sendo os mesmos? Aqueles que não te faziam muito bem
ainda continua fazendo parte do seu ciclo de amizade? Ou você já saiu fora e foi escolher outros amigos que fazem mais parte da sua realidade, né? Essas amizades mudaram durante o ano ou não? E ao lado de quem que você está nesse ano? Então é um momento assim que eu te convido a respirar calmamente por 3 vezes de maneira mais profunda. E a cada vez que você puxa o ar, você vai se sentindo cada vez melhor. E a cada vez que você solta o ar, você vai sentindo tudo aquilo de ruim, aquela ansiedade, aquela tristeza, aquela opressão saindo do seu corpo. E você vai puxando o ar e se sentindo cada vez melhor. E quando você solta o ar, você se sente cada vez mais leve, saindo aquilo de você. Te convido a respirar profundamente por 2, 3, 4 ou 5 vezes. E assim que você terminar essa respiração, você vai pegar no papel e escrever como foi seu 2025. Quais foram as coisas que você fez? O que deu certo? O que não deu tão certo assim? Quais foram as vitórias que você teve? Que são vitórias pessoais. São vitórias pessoais. Você conseguiu se formar, conseguiu passar na disciplina, conseguiu se aproximar daquela pessoa que você gostava, ou que você gostaria de ter um relacionamento melhor, tanto de amizade como amoroso, pode ser um familiar ou não. E pensando em tudo isso que eu falei pra vocês e tudo aquilo que faz sentido na sua vida, vai escrevendo e você pode pausar esse vídeo agora, assim que eu terminar de falar aqui. E assim que você terminar de escrever, você pode ir voltando para poder escrever a próxima etapa. Até daqui a pouco. Muito bem. E voltando. Pegando tudo isso que você escreveu, com base no que você visualizou do seu futuro, né, 2025, final de 2024 para 2025, quais são as 3 principais ações ou passos que você precisa tomar nas próximas semanas, ou nos futuros meses, ou dias, ou horas, para tornar essa visão de futuro uma realidade? Será que você está a fim de usar a meta SMART? Será que você vai escrever isso? Você vai se comprometer com isso? Né? Quanto? Quanto você está comprometido com um futuro melhor? Escreve ou faça. E aí a gente finaliza. E nessa finalização, como é o último encontro, são 2 perguntas aqui e serão 2 questionários depois. Um questionário em relação à aula e um questionário em relação à disciplina. Então eu queria muito saber, infelizmente a gente não está presencial nesse momento, mas por que valeu a pena o encontro de hoje? Quais foram os maiores aprendizados? E efetivamente na prática, o que você leva do encontro de hoje para a sua vida? Nesse outro questionário, é do todo o processo da disciplina. Eu vou mandar depois um questionário específico, tá? Esse aqui eu gostaria muito, se você puder compartilhar comigo no WhatsApp mesmo, mandar uma mensagem, eu ia ficar muito feliz. E depois tem um outro questionário que eu vou explicar para vocês direitinho no grupo nosso, tá? Então, esse aprendizado, quero saber por que valeu a pena toda a disciplina, quais foram os maiores aprendizados de toda a disciplina, qual foi o principal aprendizado ou insight que você teve nessa disciplina, que você vai levar para sua vida, né? Como você planeja aplicar um conceito ou habilidade aprendida nessa disciplina em sua vida ou carreira? E qual foi o tópico mais desafiador da disciplina e como ele contribuiu para o seu crescimento pessoal acadêmico? O desafiador, tipo, entrou em choque, assim, sabe? Às vezes, não concordo e ficou pensando naquilo, ou nossa, eu fiz isso. Foi desafiador para você ouvir sobre isso ou entender. E efetivamente na prática, o que você leva desse processo para a sua vida? Estou muito curioso de saber e responda o questionário e a gente se vê em breve. Até mais, um Feliz Natal
e um maravilhoso 2025 para vocês, tá? Sucesso na vida de vocês. Até mais, do seu professor Alisson Braz.